Bom dia, alunos! Vamos iniciar hoje falando um pouquinho sobre as vacinas. A gente já começou falando sobre as vacinas em sala de aula, então eu vou dar continuidade e vou fazer uma revisãozinha. Lembram-se que eu falei para vocês que Edward Jenner, que era um médico, e ele observou que as mulheres que ordenhavam as vacas não pegavam a varíola, ou se elas pegavam a doença mais leve. Então, por isso, o que ele fez? Ele decidiu retirar a varíola, o vírus da vaca, e colocar no próprio filho dele, fazendo escoriações e passando ali o vírus nas escoriações. Após isso, passado um tempo, ele pegou realmente o vírus humano e injetou no filho dele, e o filho dele não apresentou o vírus. E foi assim, então, que ele criou as vacinas, que as vacinas começaram a existir. Agora a gente vai falar um pouquinho do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. O que faz uma vacina? Como vocês podem ver aí, o que faz uma vacina? Ela estimula as respostas imunológicas protetoras do hospedeiro para combater o patógeno invasor. Que conhecimento é necessário para produzir uma vacina? Entender o ciclo de vida do patógeno e entender os mecanismos imunológicos estimulados pelo patógeno. Então, sendo assim, para vocês entenderem um pouquinho, a gente tem que falar um pouquinho de imunologia. Como funciona a imunologia? O nosso corpo, ele tem imunoglobulinas, certo? Que são os nossos soldadinhos, digamos assim. São nossas células de defesa. Células essas que são produzidas muitas vezes quando entram em contato com uma patologia. Por exemplo, a varicela. Quando a gente entra em contato com a varicela, com o vírus da varicela, o nosso corpo vai pegar a doença. Porém, ele vai fazer o quê? Expulsar a doença depois de um tempo, como qualquer outro vírus, certo? Então, no caso, o que faz a vacina? A gente injeta uma pequena quantidade de vírus vivos, atenuados, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E essa quantidade de vírus vai ser estudada, né? Para que não cause realmente a doença, mas que ative o nosso sistema imunológico, ou seja, ative os nossos soldadinhos. Então, eles vão conhecer, né, esses agentes invasores, ou seja, esses antígenos, tá? Então, os agentes invasores são chamados de antígenos. Sendo assim, o corpo vai guardar, tem uma memória imunológica, que quando a pessoa entrar em contato novamente com esse vírus, essa bactéria, o que quer seja, que a vacina seja produzida, o corpo já tenha as imunoglobulinas, ou seja, os soldadinhos, ele reconheça, né? O corpo reconheça esses antígenos e expulse-os, fazendo assim com que a pessoa não pegue a doença, tá? Relembrando, então, a vacina é composta pelo próprio agente causador da doença, como, por exemplo, a bactéria, só que esta se encontra atenuada ou inativada. Este procedimento garante uma resposta do organismo produzindo anticorpos contra aquele corpo estranho. A única doença viral que a OMS considera totalmente erradicada da face da Terra desde 1970 é a varíola. Isso é uma curiosidade para vocês, tá ok? Então, vamos continuar aí. No Brasil, desde que as vacinas começaram aí, né, que teve a revolta da vacina, que a gente falou, que até vocês assistiram um filme, Políticas de Saúde no Brasil, a gente também falou em sala de aula, foram controladas diversas doenças, como, por exemplo, aí que eu coloquei para vocês a paralisia infantil, que é a poliomielite, né, e com essa nova onda de não vacinação, algumas doenças vêm voltando, né, infelizmente. Lembrando também que falamos em sala de aula, a vacina é uma prevenção, né? Enquanto o soro, ele é curativo. A gente até falou das picadas de cobras, vocês se lembram? Que no Butantan também produzem vacinas. Porém, a gente falou aí do veneno da cobra, então essa é a diferença, né? Apesar de serem usados animais, como no caso a gente citou aí os cavalos, tá ok? Agora vocês vão conhecer um pouquinho o nome das vacinas, tá? Essas todas que nós vamos falar, elas são ofertadas pelo SUS. A vacina HPV, que é contra o papilomavírus humano, né? Que acaba prevenindo o câncer de colo de útero. A DTPA, que é a difteria,
tétano e coqueluche, ela é acelular, ela serve tanto para gestantes quanto para pessoas que tiverem algum sintoma grave, alguma reação grave quando tomam a DTP, que é a difteria, tétano e coqueluche, simplesmente. Tem a duplo adulto apenas, que é difteria e tétano. Temos a febre amarela, a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, a tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, a hepatite B, a BCG, que é contra tuberculose, a pentavalente, que é contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a hemófilos influenza tipo B, a poliomielite, tanto injetável quanto a oral, tá? Que é a VIP e a VOP, a rotavírus, a pneumo 10, que é a pneumocócica 10, que ela previne contra pneumonia e contra otites. Deixa eu ver o que mais aqui. A meningocócica conjugada tipo C, que é contra meningites. E a influenza, que vocês conhecem muito bem. E a hepatite A. Então, são essas vacinas hoje que são ofertadas pelo SUS. Se você for num posto de saúde, elas teriam de estar disponíveis, né? Geralmente elas têm. Às vezes falta alguma vacina, entra em falta, mas geralmente elas têm. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho do calendário vacinal. Então, a gente vai começar do nascimento até os 4 anos. Ao nascer, a criança já no hospital deve tomar a vacina de hepatite B. O ideal é que se tome até 12 horas do nascimento do bebê. A vacina BCG já é administrada geralmente dentro da UBS, porque não são todos os hospitais que disponibilizam essa vacina gratuitamente. Então, alguns hospitais disponibilizam gratuitamente e alguns não, tá? São poucos que disponibilizam gratuitamente, às vezes eles acabam cobrando, mas como dá no SUS, então geralmente as mãezinhas vão administrar essa vacinação no SUS. Aos 2 meses, a criança toma primeira dose da penta, que é considerada a DTP tá junto, a primeira dose da VIP, a primeira dose da pneumocócica 10 valente e a primeira rotavírus humano. Aos 3 meses, ele só toma a primeira dose da meningocócica C, a meningo C. Aos 4 meses, vai tomar a segunda da penta, a segunda da VIP, que é a intramuscular ainda, a segunda da pneumocócica 10 valente, a segunda do rotavírus humano. Com 5 meses, o bebê retorna lá e vai tomar a segunda dose da meningocócica C. Com 6 meses, ele volta e toma a terceira dose da pentavalente, a terceira dose da VIP, que é a intramuscular da poliomielite, tá? Então, ele já vai estar imunizado aí, né, com 3 doses da penta e da VIP. A rotavírus, eles só tomam 2 doses. A rotavírus, ela se passar das datas previstas, quando estão marcadas, se passar os meses adequados, a criança ela acaba não tomando mais. Mas a gente vai falar um pouco disso também mais pra frente, tá? Vocês podem ir me perguntando pelo chat, se tiverem dúvidas, e a gente vai conversando. Aos 9 meses, a criança toma febre amarela, que agora ela virou do calendário, né? Ela é obrigatória no calendário. Antes daquela situação que a gente viveu algum tempinho atrás, ela não era obrigatória. Ela só era em regiões endêmicas, como São Paulo se tornou uma região endêmica, então ela acaba sendo obrigatória. Com 12 meses, ela vai tomar um reforço da pneumocócica 10 valente e um reforço da meningocócica C. E vai tomar a primeira vez a tríplice viral, que é a sarampo, cachumba e rubéola, que a gente falou agora há pouco no outro slide, né? Com 15 meses, o primeiro reforço da penta e o outro reforço da VIP. Aí agora, com 15 meses, ela já toma oral, então não é mais a VIP, é a VOP, tá? Vacina oral de poliomielite. Vai tomar hepatite A e vai tomar a tetraviral. Interessante vocês entenderem. A tetraviral, ela acaba sendo um reforço da tríplice viral, porque a tríplice viral é sarampo, cachumba e rubéola, e a tetraviral é sarampo, cachumba, rubéola e a varicela. Agora a gente vai falar com 4 anos, que a criança só retorna depois dos 15 meses com 4 anos. É claro que anualmente ela vai à UBS tomar as vacinas da influenza, né, que é anual.
porém do calendário agora só com 4 anos. Ela toma o segundo reforço da penta, o segundo reforço da VIP, que é a VOP, na verdade, a vacina oral, e o segundo reforço da varicela. Lembrando a importância de vocês decorarem o calendário vacinal para entenderem depois, futuramente. Agora vamos falar um pouquinho do calendário dos adultos, calendário nacional de vacinação, tá? Os adultos de 20 a 59 anos, eles tomam 3 doses na vida, tá? Tem que verificar a situação vacinal deles de hepatite B. É importante vocês saberem que a dose, ela se diferencia para menores de 19 anos, tá? Que é meio ml. Para maiores de 19 anos, com 20 anos, a dose já entra como 1 ml. Então, ela toma 3 ml, tá? A febre amarela é uma dose única na vida. Antigamente tomava-se 2 doses, porém foi estudado que não há necessidade de repetir, é até perigoso ficar tomando muitas vacinas de febre amarela, que ela pode causar alguns problemas de saúde. A tríplice viral são 2 doses na vida até os 29 anos e 1 dose na vida se tiver de 30 a 49 anos. Tem que também verificar na carteirinha de vacina a situação vacinal dessa pessoa, desse paciente, desse cliente nosso. A tríplice viral também é importante relembrar, ressaltar que é super contraindicada para pacientes gestantes, não pode ser administrada em gestantes, devido à má formação que pode causar por causa da rubéola, porque é um vírus ativo, tá? É um vírus vivo. A dupla adulto, que é difteria e tétano, são 3 doses na vida e tem um reforço a cada 10 anos da vacina. Agora foi uma situação quarentena, né? Vocês viram, a Giovana veio aqui me chamar a mamãe, já gritando aqui. Mas vamos continuar agora. Falando sobre a dupla adulto, que são 3 doses na vida, tá? E um reforço a cada 10 anos. É importante falar que devemos verificar a situação vacinal dessa pessoa, porque se ela trouxer uma carteirinha de vacina da infância dela, ela já tomou 3 pentavalentes, mais os reforços ali quando era pequenininha, né? Então, ela não precisa tomar 3 doses, aí ela vai tomar uma dose apenas a cada 10 anos, tá? Outra coisa também que a gente deve falar aí da dupla adulto é que ela é difteria e tétano, certo? Então, se ela é difteria e tétano, em casos de perfurações com pregos, coisas enferrujadas, geralmente as pessoas tomam a vacina dupla adulto. Quando que essa pessoa vai tomar a vacina dupla adulto? Você vai olhar a carteirinha de vacina da pessoa. Se tiver passado mais de 5 anos da data que ela tomou, ela toma mais uma dose. Se tiver menos de 5 anos, ela não vai precisar dessa dose, tá? Então, é isso aí. Essa parte dos adultos é isso aí. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos idosos, tá? Os idosos são considerados com 60 anos ou mais. São 3 doses da vacina de hepatite B. Se ela já tiver tomado quando adulto ou quando criança, também não é necessário tomar, porque são 3 doses durante a vida, a não ser que seja uma pessoa renal crônica, uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente estava falando dos adultos aí, né? Lembra que eu falei para vocês que é meio ml até 19 anos, a partir dos 20 anos é 1 ml, e renal crônico a gente dobra a dose, então 2 ml se for maior de 20, 1 ml se for até 19. A vacina de febre amarela, dose única também. Muitos idosos já tomaram até 2 doses, porque, como eu falei, antigamente era uma recomendação de ser 2 doses, era uma dose a cada 10 anos, né? Porém, se não tiver tomado, deve tomar a febre amarela. A pneumocócica 23, que a gente chama de pneumo 23, é uma dose e um reforço. Esse reforço, ele só é dado até uma certa idade. Se eu não me engano, a pessoa tem que ter até 70 e poucos anos para tomar o segundo reforço, senão ela acaba não tomando. A dupla adulta também é a mesma coisa. 3 doses, se não tiver comprovação, né, ela toma as 3 doses a cada 10 anos. Então, já que a gente está falando de dupla adulto de novo, eu já vou dar uma elucidada aqui nela.
Então, a dupla adulto é uma dose hoje, uma dose daqui 2 meses e uma dose dali 6 meses. Esses são os intervalos mínimos, tá? Na verdade, o intervalo mínimo da primeira dose para a segunda é de 30 dias. Porém, geralmente a gente marca no calendário com 60 dias, que são os 2 meses. Funciona da mesma forma para hepatite B. Então, a primeira dose hoje, a segunda dose daqui 30 dias e a terceira dose 6 meses da primeira. Isso tanto para os adultos quanto para os idosos, tá? Não existe um intervalo máximo, tendo a comprovação de vacinação, sendo primeira, segunda ou terceira dose, você faz a segunda ou a terceira dose assim necessariamente. Agora a gente vai falar do calendário vacinal das gestantes. Como vocês podem ver, a hepatite B também são 3 doses na vida, né? Vai verificar a situação vacinal. Se ela não tiver tomado nem quando criança, ela vai tomar as 3 doses, tá? Sendo uma hoje, uma dali 2 meses, uma dali 6 meses. Às vezes o que acaba acontecendo é que a gestante acaba tendo que retornar depois que teve o bebê para tomar a terceira dose. Acontece a mesma coisa com a dupla adulto, porque são 3 doses, né? E dessas 3 doses, muitas vezes elas não têm a comprovação, às vezes até tomaram quando eram crianças, mas sem comprovação a gente tem que fazer de novo, porque a gente não sabe se ela tomou realmente ou não, né? E a DTPA, que é a vacina de difteria, tétano e coqueluche acelular. Poxa, Rosana, mas ela já toma dupla adulto, que é difteria e tétano, vai tomar a DTPA também. Então, o que acontece? Geralmente ela toma a DTPA como primeira dose, que é difteria e tétano também. Mas por que ela toma a DTPA? Porque por causa da coqueluche, é para evitar a coqueluche neonatal. Por isso que ela toma em todas as gestações, tá? Então, ela toma a DTPA como primeira dose, aí depois de 2 meses ela retorna lá, toma a segunda dose como duplo adulto e depois retorna depois de 6 meses da primeira dose, que foi a DTPA, para tomar a terceira dose de duplo adulto. Como eu já falei, muitas vezes acontece, como já é na 20ª semana para ela tomar a DTPA, ela acaba voltando depois, quando vai já dar BCG no bebê, e ela acaba aí, nesse momento, tomando a DTPA e as outras vacinas que estão faltando, juntamente com a tríplice viral. Agora, para finalizar, a gente vai falar do calendário vacinal do adolescente. Então, de 11 a 14 anos, os meninos vão tomar a vacina de papiloma vírus humano, que é o HPV, tá? São 2 doses com 6 meses de intervalo cada uma. De 11 a 14 anos, tanto os meninos quanto as meninas vão tomar meningo C, que previne a meningite, e tem um reforço ou pode ser dose única, dependendo do calendário da situação vacinal desse adolescente. De 11 a 19 anos, normalmente a hepatite B, a dupla bacteriana e a tríplice viral, tá? Aí agora aqui eu coloquei para vocês as vacinas produzidas no Brasil, a tríplice viral, a polio, a IB, a meningite A e C, a febre amarela, a DTP, a tuberculose, a hepatite B, a raiva, e em breve vai ser aqui feita a influenza, a rotavírus e também a da dengue, que já tá aí para sair, né? Então, ainda a vacina é um assunto muito complexo, é muito longo. Eu vou quebrar o vídeo, porque senão para carregar vai ser muito, muito difícil, né, na plataforma. Mas eu vou trazer aí para vocês, então, as reações adversas de algumas vacinas importantes, como vocês lerem as carteirinhas de vacinas e também as locais de aplicação, as vias de aplicação, as agulhas, né? A gente vai falar de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma experiência nova para mim, mas acho que ficou legal e deu para entender. Como eu já falei, eu tô no chat, qualquer coisa é só me perguntar lá e a gente vai conversando, tudo bem? Um abraço, um beijo para vocês e que vocês tenham um bom dia.